e agradecer ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, uma chance a mais para que nós alcancemos a perfeição moral. Grande objetivo que cada um de nós persegue desde a criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos, a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que empreendemos com dificuldade, de forma solitária, de ir nos conhecendo e nos retificando. Que os irmãos continuem do nosso lado, nos inspirando continuadamente a virtude e a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos, estendam seu olhar carinhoso e compassivo aos nossos entes queridos que estão à distância, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos de conturbação, de guerra, de doença, de dor, aos nossos irmãos da mediunidade, pela delicadeza do mandato que abraçaram, pelos perigos a que ficaram expostos. Por fim, lembrar a figura do Mestre Jesus, que é o nosso exemplo, é a nossa inspiração, evocar a presença do Mestre no nosso meio, pela oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós entramos em Instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos entrar em Instruções dos Espíritos com a primeira leitura. É um texto assinado por Lacordaire, foi recebido em Havre em 1863. Intitulado Bem Sofrer e Mal Sofrer. Para a gente ter uma ideia de quem nos traz a mensagem, né? Lacordaire, nome de batismo Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, né? Nasceu em 1802 e faleceu em 1861 aos 59 anos, na França. Formou-se advogado, logo depois formou-se padre e dedicou a sua vida à educação, ao jornalismo, desempenhou alguma função política como deputado, foi membro da Academia Francesa de Letras. A grande obra de Lacordaire foi restaurar a ordem dos dominicanos na França, que tinha sido extinta pela Revolução Francesa. Então ele retornou com a ordem, né, no território francês, e a ordem dos dominicanos, a missão dela é pregação e ensino, né? Então a vida dele foi dedicada à educação. Então não é uma pessoa qualquer, né? Vamos ler o texto e depois a gente faz algum comentário. Eu trouxe aqui algumas ideias complementares, várias ideias complementares, para a gente poder deixar para a sua reflexão. Então, bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece
é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. O texto de Lacordaire, ele é relativamente curto, mas é recheado de ideias, né, que a gente já explorou anteriormente, inclusive. E eu fiz um apanhado, não quis fazer da minha cabeça, né? Fiz um apanhado de um outro livro, né, do Emmanuel, Justiça Divina, em 3 lições diferentes, um apanhado de ideias que dão bem uma esmiuçada, vou usar o termo, uma esmiuçada, né, nas ideias que o Lacordaire colocou no seu texto. Eu tirei lá, pincei trechos, compilei trechos, ideias dos textos Bom Combate, Quitação e Cada Existência. Todos eles estão em Justiça Divina. É um livro do Emmanuel com o Chico Xavier, né? Em cima do Céu e Inferno. Então são abordagens acerca do livro. O livro base é o Céu e o Inferno. Voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria da redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, trazemos espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Desenha-se um futuro luminoso, mas o passado é obscuro. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha
das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos o necessário burilamento para alcançar a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma, a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos pelo reajuste. Mas todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o margeiam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Não desertes da prova, entretanto, prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante para que o fio do destino se alimpe e desembarace. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho, agradecendo as dores e as dificuldades que te rodeiam. Agradece, assim, o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza que a humildade na hora da crise é nota de quitação. Lembra, enfim, que misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Lacordaire não volta às origens, né? Não cita os antecedentes, mas deixa na entrelinha, né, que a gente se defronta com tribulações que são necessárias, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Os textos, né, que eu citei do Emmanuel são bem mais específicos, bem mais diretos, né, e nos lembram, né, da necessidade que nós temos de, para alcançar a felicidade, né, alcançar a pureza do sentimento, a pureza do pensamento, eliminar todas as máculas que nós vamos escolhendo aqui e acolá e carregamos na maior parte do tempo por longos períodos, né? O orgulho e a vaidade às vezes nos impede de voltar atrás sobre os próprios passos e refazer aquilo que fizemos de errado. Então, esses textos do Emmanuel nos lembram dessa necessidade. O bem sofrer e o mal sofrer é o perfeito entendimento da necessidade que nós temos de saldar compromissos anteriores, de fazer boas opções no presente para o futuro. Então, a escolha de encarar a dificuldade com otimismo, com fé em Deus, ou brigando, né, é nossa. Ele diz, olha, depende de você, né, a escolha que você faz, da conduta que você vai adotar diante da sua necessidade para o progresso. Você pode, diz ele, adiar, você pode reduzir, você pode também facilitar ou agravar, né? Depende de você. Do texto do Lacordaire, né, eu gostaria de ressaltar, ele diz assim:
poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. E ele alerta: o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar o impulso da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Isso me trouxe a lembrança, uma passagem do Evangelho de João, né, na última ceia, capítulo 16, a última citação de Jesus, depois dele conversar longamente com seus discípulos. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu acho que discípulos que somos, né, pelo menos nós dissemos que somos, né, eu acho que nós temos aqui uma boa norma de conduta. Neste mundo, nesse estágio de desenvolvimento, nós temos que enfrentar as nossas tribulações. Escolhas nossas, decisões anteriores nossas, necessidades futuras nossas. E ele diz: tende bom ânimo, seja corajoso, seja persistente, confia. Ele ia no dia seguinte ser crucificado. E ele diz: eu venci o mundo. Eu estou saindo daqui, de volta para o plano espiritual, com a missão cumprida, sem contrair nenhum débito novo. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que levar. Bem sofrer é entender perfeitamente que Deus coloca à nossa frente aquilo que é a nossa necessidade. E agradecer. Agradecer e agradecer. Que Deus nos concede a oportunidade de retificar. Porque senão seria o sofrimento eterno que nós por muito tempo achamos que teríamos. A condenação eterna. Então, agradecer a Deus a oportunidade de retificar e prosseguir. A respeito daquilo que nós lemos, dos comentários que nós fizemos, alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo? Não? Todos estão satisfeitos? Entenderam perfeitamente? Não ficou nada obscuro? Tá certo. Então nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. E tenham paciência, nós estamos desfalcados hoje. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em breves minutos, com o pensamento voltado para assuntos relevantes, para pensamentos limpos, para sentimentos nobres. E que o Mestre Jesus e os bons amigos continuem nos iluminando, nos guiando, para que a gente tenha segurança em alcançar os objetivos que ainda aguardam pela nossa opção, pela nossa decisão. Que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.